especial, a qual transfiro agora para o presbítero Eric, a responsabilidade e também o canal de bênção que Deus vai usar neste momento, trazendo a palavra do Senhor. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos que estão na audiência da Rádio Nordeste Evangélica, FM 92.5, e iremos ler o Salmo da Família. Essa semana é a Semana da Família, né, nosso irmão Wilson, e estaremos nessa semana tendo várias atividades, tanto para os jovens, como também para as senhoras, para os irmãos, para os filhos e pais, né, e para toda a família. E nada mais justo do que falar desse salmo que trata de uma história, né? É a vida de uma pessoa. É o Salmo 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Meus queridos, quando nós lemos esse salmo, é um salmo muito conhecido para quando se trata de família. Mas esse salmo, se a gente for destrinchar o olhar, um olhar mais cuidadoso, a gente vai ver que ele conta a história de um jovem. Como assim, irmão Eric? Olha só. A primeira coisa que ele faz, né, ao escrever, o salmista, ele diz aqui assim: mais do que feliz ou bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Qualquer jovem que teme ao Senhor, ele é mais do que feliz. Qualquer homem que teme ao Senhor, ele é mais do que feliz. E a gente vê 5 fases. São interessantes. 2 dessas fases: da juventude, depois do homem maduro, depois do pai, depois do avô. Como assim, irmão? Para um jovem cristão, ele poder ser bem-sucedido na vida, e bem-sucedido não é ter muito dinheiro, não, André Wilson. Não é ter propriedades, não. Ser bem-sucedido é ter paz, é ser próspero. A prosperidade, a palavra shalom, ela traz esse sentido de paz, de tranquilidade, às vezes até em meio às tribulações. É tanto que Paulo diz, né? Alegrei-me nas minhas tribulações. E um jovem que teme ao Senhor e o serve, porque não é só temer, eles bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e que serve ao Senhor. Primeira coisa que ele tem que ser é um jovem que serve ao Senhor. Segunda coisa que precisa o jovem: ser trabalhador. Porque hoje em dia nós temos uma dificuldade de ver pessoas que gostam de trabalhar. Mas ele diz aqui: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então o jovem, para ter uma família abençoada, primeiro ele tem que servir ao Senhor. Segundo, e temer ao Senhor. Segundo, ser trabalhador. Para depois, se você é um servo do Senhor fiel, e se você é alguém que gosta de trabalhar, de viver do seu trabalho, automaticamente Deus vai lhe mandar uma boa esposa. E diz assim o texto: a sua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira. E plantas de oliveira, o que é plantas de oliveira? Plantas de oliveira é a planta da azeitona. E a azeitona é quem produz o óleo.
o chamado azeite, né, de oliva que a gente chama. E o azeite, ele tem uma conotação de prosperidade, de alimentar, de cuidar. Então, se um jovem ele serve ao Senhor, se ele teme ao Senhor, ele é trabalhador, consegue ter uma boa esposa, logo os seus filhos também serão bem criados e serão frutíferos. Então, primeiro, jovem, aquele que teme ao Senhor e trabalha, se tornará um homem com uma boa esposa e logo será pai de filhos frutíferos, de filhos prósperos. Então, ele vai determinando cada fase. A juventude, servir ao Senhor, depois ser um trabalhador, depois consegue uma boa esposa, a esposa é frutífera, os filhos são frutíferos e os filhos têm filhos. A gente vê todas as fases da vida de um homem nesse Salmo 128, tratando dele como uma pessoa em um núcleo familiar. Primeiro, o jovem que serve a Deus e que teme ao Senhor, vou repetindo, depois que trabalha, depois que se casa, se torna um homem de responsabilidade, passa a ter seus filhos, formar sua família e depois vai envelhecer em paz, bem. Por isso que ele diz assim: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, ou seja, vai ser a força, e a paz sobre Israel. Mas esse salmo aqui está escrito para os israelitas. É verdade, inicialmente para eles, mas também é aplicado também para qualquer um de nós que servimos ao Senhor. Porque Deus, ele não é um Deus tribal. Ele é o Deus que mandou Jesus Cristo, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que serve ao Senhor, que o teme, que é trabalhador, que escolhe uma boa esposa e que tem filhos, esses filhos lhe dão novos filhos, que serão seus netos, e ele envelhecerá em paz. Mas o primordial aqui, ele repete: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse é o principal na vida de um servo de Deus, que quer ter uma família abençoada. É servir ao Senhor de verdade. É entregar a sua vida de coração, corpo, mente, entendimento. É como o Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Aquele homem que serve ao Senhor, aquele homem que tem suas responsabilidades sociais como uma pessoa que precisa trabalhar, porque também foi um ordenamento de Deus. O homem não foi feito para ficar vagando pelo mundo. Não. Ele foi feito para trabalhar. Desde quando ele foi criado, ele trabalha. E ele trabalha para que se tenha o seu próprio sustento e sustente a sua família. E quando ele tem a sua família é próspera, porque não só ele, mas toda a sua casa serve ao Senhor. E ele envelhece em paz, vendo os filhos dos seus filhos, e a paz sobre sua família. Amém.